nada sobre Apocalipse, sabem muito pouco sobre o primeiro e o último livro da Bíblia, a Gênesis e o Apocalipse. O livro da Gênesis são 50 capítulos, o livro de Apocalipse são 22 capítulos, e as pessoas têm pouquíssimo conhecimento sobre os dois livros, o começo e o fim. Aliás, são as coisas que a gente mais tem curiosidade para saber, né? Como começou e como vai terminar. Se tu quer ler um livro, não sei se você já viu os livros, pega esse primeiro, lê as primeiras páginas, depois já vai lá no fim e lê as páginas do fim para saber como é que termina a história. Né? Um trailer, geralmente assim no filme, né? Uma sinopse do livro e tudo mais. A gente sempre quer saber o começo e o fim. Na verdade, a história da vida humana, todo o processo de Deus conosco, ele está relatado no começo, no meio e no fim. A Bíblia é um livro de começo, meio e fim. E nós temos que ter essa ideia clara, objetiva, prática, ainda que ela é cheia de... o recheio dela é imenso. No recheio, nós estamos dentro do recheio. Mas a gente sabe que existe um começo, meio e fim. A vida começou com uma série de situações, nos foi passado um bastão hoje, né? Nós estamos vivendo esse período da nossa vida aqui, nessa jornada aqui na Terra. Nós vamos passar o bastão para outros, e a gente sabe que um dia isso tudo vai terminar. Está dito na Bíblia, eu estou dizendo, a Bíblia diz que um dia vai terminar tudo isso. Então a gente tem que ter essa certeza. Tem que ser que a gente está aqui peregrinando, como diz o Senhor Jesus, nós estamos peregrinando por um tempo aqui nessa terra. E a gente pode entender os porquês que acontece tanta coisa. E aí que eu acho a coisa interessante, né, pastor Alex, a gente entender os porquês. Eu tenho filhos, os guris sempre perguntavam, pai, por que isso, por que aquilo? Hoje já não perguntam os porquês, eles já sabem, até eles explicam para a gente. Mas na verdade a gente sempre quer saber os porquês, né? E às vezes dizer assim, ó, não bota o dedo ali, por quê? Não bota o dedo na tomada, por quê? Não vai na água, por quê? Até as coisas óbvias a pessoa pergunta por quê. Ele quer saber o porquê. Sim. Então não tem problema nenhum. E até eu sempre cito isso, né? A palavra diz em Atos capítulo 1, versículo 6, quando os discípulos tinham uma curiosidade tremenda para saber quando é que ia acabar aquela opressão do Império Romano sobre o povo de Israel. Eles perguntaram para Jesus, Senhor, vai ser agora que o Senhor vai restaurar o templo do nosso reino? Aí Jesus disse assim, não compete a você saber os tempos que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas, aí ele diz no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e nos confins da terra. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês podem não saber direito o que vai acontecer, mas uma coisa eu vou dizer para vocês que vai acontecer. Então a Bíblia é um livro que aponta sempre o que vai acontecer. A Bíblia sempre é um livro que aponta para aquilo que vai acontecer. Nós sempre trabalhamos com uma expectativa de coisas grandes que virão. 2 Coríntios 2 fala lá, porque tem por certo que o seu Cristo tem presente, não antes comparar o eterno Deus de glória que vai ser revelado nos dias vindouros. Então a gente tem que estar sempre esperando, Deus vai revelar coisas grandes. Deus vai fazer algo, uma obra na nossa vida, né? Fiel aquele que o chama, o qual também fará. Diga um versículo que vocês lembram assim. Lembram, né? Em 1 Tessalonicenses 5, 24, ele diz, né? Fiel que o chama, o qual também fará. Diga outro. Lembra? Filipenses 1, o que diz lá? Aquele que começou a boa obra de perfeição. Isso, Filipenses 1, 8, né? Parece isso, né? Aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então já há de completá-la, né? Joga para frente. Romanos 8, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aguarda a revelação dos filhos de Deus. Tem coisa para vir, gente. Tem coisa para vir. Tem coisa para vir. Tem coisa boa para vir. As pessoas aí fora do mundo não estão esperando nada de Deus. Na verdade, assim, se Deus quiser, elas não sabem se Deus quer ou não. Então elas não trabalham com a expectativa de Deus. Se nós hoje trabalhamos com a expectativa de Deus, eu vou ter uma expectativa de que Deus vai cumprir aquilo que está escrito nesse livro chamado A Revelação. Por isso que ele começou, e ele levou João para a ilha de Patmos lá e revelou para ele, abriu o terceiro céu e revelou coisas que não dá nem para a gente imaginar, que João descreveu e a gente não entende. Ou a maior parte das pessoas não entende nada desse livro, porque é um livro extremamente figurativo. O que João viu não é natural. João viu o sobrenatural. Então a gente entendeu a visão de João, é a coisa mais complexa. Se a gente não tiver a relação do Espírito, não se entende nada. Então ele vai lá ler dragão, 7 cabeças, 10 diademas, o que é isso? Não vai entender nada. Um ser vivente, com 6 pares de asa, com olhos por todo lado, o que é isso? Não vai entender o que é um ser vivente. Então tu não vai ter como descrever as figuras que ali estão expressas. Então tudo que é falado é uma linguagem extremamente figurativa, assim como Gênesis. Quando a gente fala do livro da Gênesis, também é uma linguagem figurativa. A gente tem que entender que isso faz parte de um contexto. Não tinha como aqueles homens há 2.000 anos, há 4.000 anos atrás, no caso,
até mesmo no caso, há 3.500 anos atrás, no caso de Moisés, que recebeu uma revelação em Gênesis, ele, há 3.500 anos atrás, ele escreveu coisas que nós hoje aqui não entendemos. Imagina um cara escrevendo há 3.500 anos atrás o que ele está vendo. É difícil, né? Então tu vai ver assim, há 2.000 anos atrás João escreveu. Imagina se João estava vendo um helicóptero. Como é que João escreveu? Helicóptero. Viu um helicóptero voando no céu. Nem tinha helicóptero, nunca imaginou que um dia ia ter um helicóptero. Mas o que ele vai dizer? Parecia uma vespa. Ele ia descrever aquela coisa de um jeito, né? Ele viu algum tipo de avião, um tipo de armamento, ele descreve aquilo de um jeito. Quando ele descreve, nós vamos ver em seguida, ele descreve os cometas, ele diz, viu uma bola de fogo caindo do céu. Ele viu um cometa caindo do céu. Ele diz, viu uma bola de fogo, uma montanha de fogo caindo do céu. Na primeira e na segunda trombeta. Então a gente tem que ver assim que tudo é uma linguagem figurativa, de acordo com a realidade que eles viviam naquela época. O livro de Apocalipse, é importante a gente relatar isso, né? Ele começa já descrevendo, quando João tem a revelação dele de Fátima, ele diz assim no versículo, vocês têm a Bíblia com vocês, ele diz assim, a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então veja só, em breve. A primeira coisa é em breve. Ele diz assim, feliz aqueles que leem. Agora presta atenção no versículo 3, olha só, pastor, olha aqui que legal. Qual é o Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 e 2. Agora olha o versículo 3, já estou no 3 aqui. Aqui assim, o troço vai andando, né? Versículo 3 assim, ó. Bem-aventurados, felizes. Olha, tu é feliz, querido, tu é feliz se tu ouvir e entender as palavras, tu vai ler e entender as palavras dessa profecia e guardar as coisas escritas nela, pois o tempo está próximo. Poxa, o tempo está próximo. Há quantos anos o cara escreveu? 2.000 anos. E o tempo está próximo. Só para você entender, Apocalipse já começou há 2.000 anos atrás. É que a gente tem uma ideia de que Apocalipse vai acontecer amanhã vai acontecer o Apocalipse. Que amanhã já começou há 2.000 anos e vai se estender por um bom tempo ainda. É que para nós 2.000 anos é muito. Para Deus pode ser 2 dias. Eu andei lendo, mas não compreendi também. Viu? Então. Muita coisa na cara aqui. Então, agora a senhora vai poder entender de uma forma objetiva. Agora a resposta exata do que eu... Claro. E agora você vai entender outra coisa. Tem uma parte que pode perguntar, tá bom? Eu vou fazer uma leitura primeiro, vou dar uma explanação, depois vocês podem interagir e perguntar. Ok? Tá bom? Então aqui diz então no comecinho, felizes aqueles, bem-aventurados são. Vocês são felizes se vocês lerem e entenderem e guardarem essa profecia, entenderem ela, tá certo? Então João, a primeira coisa que ele faz é escrever, e ele começa a descrever quem foi que entregou essa profecia para ele. E ele fala assim no versículo 5: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano rei dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ele, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Depois ele diz no versículo 8 lá, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que é divino, Todo-Poderoso. Ele se refere ao Todo-Poderoso, a palavra El Shaddai mesmo, né? Então, na verdade, o Todo-Poderoso, no hebraico, significa isso. E aí João começa a descrever, e ele diz, achei-me, versículo 10, achei-me em espírito, né? Por isso que diz, vai abrir-se o terceiro céu. Tudo que ele enxerga é uma visão espiritual, não é uma visão física, é uma visão espiritual. Ele está enxergando como se fosse num cinema. Ele está vendo aquela coisa, tudo acontecer assim. Ele fica vislumbrado no que ele vê. Ele enxerga. É importante dizer que no terceiro céu, é importante, isso é metafísica, é complexo. É a quarta dimensão. Eu tenho que falar para vocês entenderem isso. Não tem tempo. Nessa outra dimensão, o tempo é um presente contínuo. O ontem, o hoje e o amanhã é tudo uma coisa só. O tempo é difícil entender isso. É extremamente complexo, mas é a verdade. Não existe ontem, hoje e amanhã. Por isso que Jesus Cristo é eterno. Eterno é presente contínuo. A palavra eternidade é presente contínuo. Não tem assim, ó. Por isso que ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Quer dizer que ele não muda. É a mesma coisa sempre. É um presente contínuo. Lá não tem, o dia não tem 24 horas no terceiro céu. Não tem um ano, não tem mês. É tudo uma coisa extremamente ampla, uma dimensão fora da nossa concepção natural. Certo?
Eu sei que talvez diga assim, pastor, eu entendo, mas não entendo. Talvez... eu entendo, mas não compreendo. Talvez seja a descrição mais fácil de poder colocar sobre esse fato. É exatamente isso. Assim, olha, eu entendo, mas eu tenho dificuldade de compreender isso. Só para vocês entenderem, no céu, no terceiro céu, não existe envelhecimento. Ninguém envelhece. Tampouco alguém é jovem. E tampouco alguém vai ser velho. Porque, na verdade, a gente tem um presente contínuo. Certo? Então... Só detalhar, pastor, o que é o terceiro céu. Isso. Ah, tá. Essa parte já explicou? Não, só... Tá. Na verdade, eu falei uma vez só, eu acho que tudo bem. É o terceiro céu. Mas se eu puder... Vamos lá, então. O terceiro, nós compreendemos também. Nós compreendemos a ideia dimensional que é vista na Bíblia. A Bíblia nos outorga a falar em 3 céus. Tá? A gente usa a expressão sétimo céu, porque na verdade a Bíblia fala expressamente em terceiro céu. Primeiro céu, segundo céu, terceiro. Nossa concepção, segundo a palavra de Deus, o primeiro céu é esse céu que tu enxerga fisicamente, a nossa atmosfera. Segundo céu é o céu trevas, é o céu escuro no universo. Não tem coloração, porque não tem o ar, não existe atmosfera, então não há refração da luz solar na propagação do vácuo. E o terceiro céu é dimensional. Então, no caso, o terceiro céu engloba o universo. O terceiro céu é a dimensão. E essa dimensão, diz o Salmo 8, existem portais, ó portais eternos. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, diz lá no Salmo 8. Então, na verdade, esses portais se abrem. E quando se abre esse portal, nós vamos para outra dimensão, que não é essa dimensão física. A dimensão, o terceiro céu, nessa condição que nós chamamos dimensional, esse terceiro céu não tem conotação física. Talvez na relação científica seja a metafísica. A matéria é diferente, não é a matéria que nós conhecemos. Por exemplo, a matéria de Jesus, quando ele vem para esse portal, ele passa pelo portal, ele entra e passa pela parede, ele sobe o corpo físico dele sobe aos céus e desaparece no arrebatamento, quando ele é assunto aos céus. O corpo dele se desvendar a não ser pelo Espírito. O único modo de desvendar o terceiro céu, porque é o portal espiritual, é o dimensional espiritual, é só no Espírito. Nesse ínterim, foi que Deus restringiu que não se fizesse comunicação com esse portal. Porque quem está lá do outro lado, existe o além. Existe o Seol, ou no grego o Hades, que é a mansão dos mortos. O terceiro céu, ele também engloba a mansão dos mortos. Como tal, quem morre vai para o terceiro céu. E aí tu vai dizer assim, poxa, então Deus mandou, lá de Deuteronômio, em Levítico, não consultar os mortos. Porque eles passaram esse portal e foram para o outro lado. Lá nesse outro lado tem uma divisão ainda, que é o que diz em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 seguinte, tem uma dimensão chamada, nessa dimensão, tem um local chamado inferno, um abismo no meio enorme, e lá na outra parte ainda, nesse terceiro céu, uma coisa chamada paraíso, ou local eterno com Deus. Então está tudo no terceiro céu. Então, só que Deus mandou, selou, disse assim, não evoquem, não chamem, não clamem para que esse portal se abra. Não se deve fazer isso. Certo? Então é importante salientar isso. Entenderam essa parte? É claro? Nós temos que ter uma compreensão objetiva, então, do primeiro, do segundo e terceiro céus, e saber que o terceiro céu, que Paulo primeiro revela em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo revela que, não sei se, ele diz assim, conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, ele cita, não diz que é ele, mas na verdade se entende, subentende que é ele mesmo, está falando dele próprio, que foi arrebatado em espírito ao terceiro céu, e lá viu coisas inescrutáveis, difíceis de explicar para qualquer, ninguém vai entender, e não tem como descrever, pintar um quadro que ele viu lá. Eu diria para você uma expressão cotidiana, corriqueira aqui, uma doideira completa, né? Então, a pessoa tem que aprender a não ter medo de mexer com isso. E conhecer o livro do Apocalipse, conhecer o livro da Revelação, exatamente é entender, é desvendar o que está revelado nesse livro. Agora é interessante dizer que está revelado com código, né? É interessante. Está revelado, mas tem um código. Exatamente. Está criptografado. Está ali revelado, mas tu não entende nada do código. O código é secreto. Né? Tem uma senha, tu não sabe a senha, então posso dizer assim, eu te dou a riqueza desse livro, você tem a riqueza dele, só que ao mesmo tempo com a riqueza dele, tu diz assim, não sei como desvendar essa riqueza, porque eu não tenho acesso a ele.
O acesso quem é? O acesso é o Espírito Santo. Nós temos que clamar, Deus revela, então a gente vai buscando esse entendimento, Deus vai revelando, vai dando graça, a gente vai desvendando e caminhando no prosseguir até onde Deus quer que nós também possamos ir. Porque Deus também tem coisas que estão ocultas e vão ser reveladas só no dia da nossa partida. A gente tem que entender isso, tá bom? Então, o primeiro capítulo de Apocalipse, ele desvenda então que as coisas já começaram a acontecer há 2 mil anos atrás. É importante dizer que o livro de Apocalipse, aliás, a Bíblia é um livro de, vou dizer assim, desde a Gênesis. Importante, quando é que acontece a queda, a chamada queda do homem? Vocês lembram? Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 diz ali que tanto a mulher quanto o homem comeram do fruto que Deus havia dito para não comer e eles caíram. Essa é a chamada queda do homem, a queda do ser humano, que propiciou uma série de deformidades na natureza humana. Desde o capítulo 3 até Apocalipse, a Bíblia é um livro de restauração. Importante dizer, esse livro é um livro de restauração. Do capítulo 3 de Gênesis até Apocalipse, a Bíblia toda é um livro de restauração. Esse livro serve para arrumar a nossa vida, arrumar a vida do homem. E que ele consiga superar as suas limitações e dificuldades. Bem, tudo isso é um prefácio, né? A gente está aqui falando, imagina o conteúdo todo. Inesgotável conteúdo. Cheio de situações bem peculiares. No capítulo 2, importante dizer assim, de Gênesis, a gente vai fazer um rápido apanhado, certo? Depois dá a possibilidade de vocês também trazerem algumas questões. Do capítulo 2 e até o capítulo 3, Apocalipse descreve as 7 igrejas da Ásia Menor, assim chamadas. Cada uma dessas igrejas tem uma peculiaridade. Interessante dizer que todas elas apresentam a mesma característica. Em todas elas o Senhor diz assim, ao vencedor dar-se-lhe-á. Para 7 igrejas ele promete algo. Novamente, existe uma ideia do que vai acontecer. Alguns, hoje, doutrinariamente, entendem que nós estamos vivendo um período da igreja, que as igrejas são períodos da igreja cristã. Nós não entendemos dessa forma, apesar de respeitar quem pensa assim. Nós entendemos que, na verdade, a igreja é um pouco de tudo. Vocês entenderam isso que eu estou dizendo? A igreja apresenta as características de todas essas igrejas que estão aqui mencionadas. Mas, de fato mesmo, nós acreditamos que não existe uma cronologia de tempo para isso. Então, na verdade, hoje, a igreja está vivendo, a igreja de Filadélfia, Laodiceia, Tiatira, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, todas elas. Nós vivemos todo esse contexto que aqui é apresentado. Cada uma delas tem uma peculiaridade. Eu não vou adentrar agora a esse ponto, não vou me referir agora especificamente a cada uma delas, porque não é esse o nosso direcionamento. Mas é importante se conhecer. Nós temos uma grade de estudo que revela cada um dos pontos sobre cada uma das igrejas, tá bom? Então são 7 igrejas aqui mencionadas. Depois que João descreve as 7 igrejas, o capítulo 4, aliás é importante dizer ainda, no capítulo 3, é aquele famoso versículo que todo mundo sabe, Apocalipse 3:20, né? Quem não sabe? João 3:16, Apocalipse 3:20, quase todo mundo sabe, em que Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Todo mundo sabe, né? Em que Jesus fala isso para a igreja de Laodiceia. Alguns acreditam que nós estamos vivendo hoje o período da igreja de Laodiceia, que é chamada igreja morna. É uma igreja amornada, não é nem fria nem quente. Mas nós acreditamos que tem pontos de igreja hoje que são Filadélfia, que vive uma igreja que ainda está guardando o primeiro amor. Tem igrejas que estão vivendo hoje uma igreja de Éfeso, uma igreja que abandonou o primeiro amor. E assim por diante, cada igreja tem a sua peculiaridade. O importante é entender, até o capítulo 3, só se refere a 7 igrejas. No capítulo 4, ele descreve, ele vê o trono, vê os céus, vê os seres, não entende muito o que vê. É uma linguagem completamente diferente da nossa realidade. Ele enxerga tudo isso. E o que mais nos importa nesse contexto é que ele, descrevendo os seres viventes, ele vê, a partir do versículo 9, ele diz assim, quanto a esses seres viventes, eles davam glória, honra e ações de graça ao que se assenta sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, Jesus Cristo. E os 24 anciãos prostrar-se-ão diante dele, daquele que se encontra sentado no trono, e adorarão aquele que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de
de receber o poder, a honra por todo e poder, porque todas as coisas que tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Até tem esse cântico lindo, né? Lembra, Raquel? E foram criadas para teu louvor. Muito lindo esse cântico. Nós cantávamos, né? É um canto muito lindo. No capítulo 5, a Bíblia descreve então que ele vê um trono e ele vê que havia um choro, havia um pranto, porque alguém tinha que abrir o livro que foi colocado e não tinha ninguém para abrir o livro. Até que então um dos anciãos, diz no versículo 5, todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Aqui ele começa a mencionar os 7 selos do Apocalipse. Aqui nós vamos entrar nessa noite, desvendar um pouco esse mistério, vocês vão entender. E eu creio que esse é o objetivo que nós estamos aqui agora, compartilhando também essa noite, né? Falar dos 7 selos do Apocalipse e falar também um pouco mais das 7 trombetas, tá bom? Vamos deixar os 7 flagelos para depois. Então, 7 selos, 7 trombetas e 7 flagelos. Tem tanto 7. Só esses 7 aí que foi os que eu fiquei na confusão toda. Cada um tinha 7. 7. A gente fica assim, poxa, qual é a sequência dos fatos? Né? Onde é que nós estamos hoje nisso? Existe o arrebatamento. De que forma é o arrebatamento? Alguns creem no arrebatamento visível, todo mundo vai ver. Outros dizem que é o arrebatamento secreto. Outros dizem que o arrebatamento é quando cada um morre. Outros dizem que a gente é pré-tribulacionista, somos tirados antes da tribulação. Outros dizem que a gente é meso-tribulacionista, somos tirados no meio da tribulação. Outros dizem que a gente é pós-tribulacionista, somos tirados depois da tribulação. Outros dizem que a gente vai vir reinar 1000 anos com Cristo. Outros dizem que o milênio é figurativo. Então, qual é toda essa realidade? Todas as questões a gente vai abordar nesse estudo. Por isso é importante a gente estar aqui, né, para saber. É verdade. Então, para começar, qual é a visão da comunidade cristã? Agora, exatamente, nós vamos abordar isso agora. Bem claro. Vocês vão entender qual é o compasso que nós estamos hoje dentro desse cronos, desse tempo, né? O tempo nosso cronos e o kairos de Deus. Né? Então, a ideia de tempo nosso hoje, tem que entender que tempo a gente está vivendo agora. Nós podemos entender e pela Bíblia elucidar e clarear, sem nenhum problema. Eu entendo com objetividade hoje. E sempre coloque a nossa doutrina, eu digo para vocês, queridos, a nossa ideia, o nosso ensino, ele contempla a visão das outras comunidades, das outras igrejas, de modo natural. Alguns são extremamente dogmáticos, que é o que nós não temos. São pragmáticos, nós também não usamos o pragmatismo, que estabelece regras estabelecidas que tu não pode questionar nada. Nós temos uma doutrina que abre, que amplia a ideia do conhecimento até o nível científico. E a gente pode fazer isso com uma forma natural, sem nenhum problema, entendendo que Deus é Deus sempre, soberano, que nem hoje eu estava me referindo às leis da física. Isaac Newton, lá em 1600 e pouco, estabeleceu as 3 grandes leis da física, né, que a primeira lei é qual mesmo? É a lei da inércia, né? A primeira lei da física, a segunda a lei da dinâmica, aliás. E a terceira, a lei da... Não lembra? Eu esqueci agora. A terceira lei da física é a lei da força e reação. Agora eu lembrei. Então a primeira da inércia, a segunda da dinâmica e a terceira da ação e reação. Para toda força há uma reação. Então, na verdade, ele era cristão. Um cara extremamente conhecedor da palavra. Lia a Bíblia todo dia, escreveu até livros teológicos. Sir Isaac Newton. Mas é importante a gente saber dessas coisas, né? Porque todos fazem parte. O cara escreveu há 4 séculos atrás e tinha uma revelação de Deus já. Então, hoje a gente traz a ideia de que a ciência, na verdade, quando tu coloca Deus no meio, tu sabe que Deus é, ele dizia, o universo só está estabelecido porque Deus criou. O cara, 400 anos atrás, um dos pais da física e da ciência, né, já dizia isso. Esse universo só está aí em cima desse jeito porque Deus criou. Ele já se rendia à criação de Deus suprema do cosmos. Né? Isso é fantástico. Então, gente... Ele diz que os livros dele, tudo que ele escreveu se tornou até tipo uma religião para certas pessoas aqui. Quando na verdade ele mesmo não... Porque ele cria Deus, né? Ele leu a palavra até o final. É que tem gente que acha que toda a ciência ela é
ateísta. Não é verdade. Eu cresci acreditando O nisso. próprio Albert Einstein acreditava em Deus. Então, na verdade, os grandes cientistas, todos eles chegam à conclusão de que, claro, vai ver Stephen Hawking e alguns que são assim, eles são agnósticos, não querem nem ter a ideia de Deus, mas na verdade existem alguns que realmente se rendem a Deus. Até recentemente agora, uma das astrônomas mais conhecidas dos Estados Unidos se converteu e aceitou, realmente, ela era ateia, e aceitou a grandeza de Deus como um criador do universo. Pesquisando o cosmos, ela se rendeu à grandeza de Deus. Né? Então, na verdade, hoje a gente aborda esses tópicos aqui da palavra com uma forma muito clara. E hoje, por mais incrível que pareça, com toda a modernidade, que a gente está nessa curva assim, vocês que são jovens, a gente está nessa curva extremamente retilínea, né, vertical. Antigamente, volta assim, põe 200 anos atrás. Como é que era 200 anos atrás? Nós jovens, claro. Mas imagina 200 anos atrás. É que tem os dois aqui, mais a Amanda, mas imagina 200 anos atrás, gente. Sem luz elétrica. O pessoal com uma dificuldade de computador, hoje em dia não anda sem essa coisinha na mão. Né? Esse dia tu para numa parada, tá todo mundo com um trocinho assim. Tu vai num restaurante, num troço, tá todo mundo com um negocinho, segurando seu celular, né? Poxa, ninguém mais hoje em dia parece que trabalha ou faz alguma coisa sem estar conectado, sem estar online. Então a gente está vivendo uma modernidade gigantesca. Né? É verdade. Eu estou remando isso. Essa modernidade toda, assim, ela acaba nos tornando até individualistas, porque cada um fica no seu canto, né? Cada um fica ali no seu mundinho ali, né? Eu falando com alguém, ele falando com alguém, cada um os seus assuntos. Ao mesmo tempo que individualistas, por um outro aspecto, Separam da sociedade, não sei. na verdade é um outro modo de interagir, né? Porque também, ao mesmo tempo que ela te possibilita te conectar com todo mundo. Então, na verdade... expor também, né? Tem muitas pessoas que não fazem nada se não puder expor o que está fazendo. Se não puder tirar um... Que até na verdade, tu te considera mais... Então, agora vamos fazer já essa questão. A gente acredita que a internet é usada mais para a pessoa emitir ou para receber? Veja bem, que a pegada deixa que te citaste, querido. Acho que a pessoa faz que eu acho que de repente tem perfis, né? Tá, mas tu diria assim, na média, tu acredita que as pessoas mais querem emitir ou elas querem mais receber? Eu acho que é uma maneira que as pessoas que gostariam de... Eu acho que receber. As pessoas gostariam de ser popular. Porque tu não abre assim um Face, assim, qualquer perfil que tu entre e a pessoa sempre naturalmente, e essa ferramenta te possibilita ser popular. Eu acho que receber, porque quando as pessoas publicam alguma coisa e tem tantas curtidas e tantos comentários, as pessoas se sentem importantes. E tem gente que sofre porque não recebe curtida. Viu só? É bem isso mesmo. Para de falar da Amanda. Eu excluí o perfil lá que eu tinha lá. Eu excluí meu Face, tá Tem aqui. um outro, mas só pra família. A Amanda excluiu. Eu acho que também é um crescimento também, eu acho que tanto dos jovens quanto dos outros. Porque é naquelas lembranças que o Facebook coloca, sabe? Eu tenho vontade de me atirar pela janela. Aquela que de um ano atrás. Não, de 2011. Tipo assim, beijo, tô indo dormir. Aí eu pergunto mesmo, quem te perguntou que tu tava indo dormir? Sabe? Eu até dou print e coloco no grupo as gurias, eu digo, pelo amor, quem é que deixou eu fazer isso? Eu coloco pra elas. Mas é que eu acho que é uma evolução também, sabe? Tem gente que expõe. Vamos trazer. Vem toda a situação que aconteceu com o Renan. Eu, no momento nenhum, eu coloquei o que tinha acontecido com ele, né? Deixei assim entender. Mas eu tenho uma colega minha que ela faz check-in no hospital, põe a foto dela tomando remédio. Sabe, umas coisas assim. Ou toda vez que ela vai fazer as unhas, ela coloca, momento beleza. Aí ela faz check-in. Eu já até sei o nome do salão que ela vai. Eu disse, mas toda semana alguém te perguntou o que tu vai fazer as unhas. Eu acho que isso... Então tem gente que tem essa necessidade. E tem uma outra amiga que faz o Facebook de diário. É diário mesmo. Diário mesmo? É um diário mesmo, assim, todo dia. É um diário, literalmente é um diário. Ela coloca assim o que horas ela foi dormir, o que aconteceu, se deu tiro na vizinha, se não deu tiro na vizinha. Beijo, mano, depois eu vou aparecer no Facebook. Sabe isso que eu vejo que é interessante, porque dependendo, aí está colocando bem a finalidade.
A internet, ou a rede social é um oceano. Nesse oceano tu encontra piranha, tubarão, baleia, peixe-pago, linguado, camarão, tu encontra de tudo ali. Na verdade, tu vai escolher o que tu quer, o que tu gosta de comer. Não é verdade? É muita piranha. Tu sabe o que eu diria? Tem regiões que é cheio de piranha. Tem regiões que é uma piranhagem violenta. Mas tem outras regiões, gente. Tem uns lagos, assim, tipo lá de Bali, que é aquela água que dá para navegar bem. Sabe? Que tu vai ter conhecimento. Caiu no rio, fica só os ossos. Depende de onde tu navega. Aí que entra o detalhe. Aonde tu põe teu anzol, onde é que tu mergulha, onde é que tu foca, onde é que tu dirige. Se tu entrar nessas áreas da internet, a internet realmente aí atravessa do universo, de um oceano gigantesco, tem coisa boa e tem coisa péssima, podre, né? Tem mesmo. Tem coisa que suja a cabeça. Porque esses dias eu colocava assim, ó, bem prático para quem está assistindo, ser prático, ferramenta, tá? Nós falamos o quê? O que nós emitimos? Nós emitimos o que nós pensamos. De modo natural, nós falamos o que pensamos. Uma pessoa que fala o que não pensa, está falando emocionalmente, ou de modo insano, desequilibrado. Ela não está raciocinando. Mas ela fala o que ela escuta também. Não, mas aí que eu vou entrar nesse ponto agora. O que tu pensa, geralmente é norteado pelo que tu escuta e pelo que tu vê. Então essas duas ferramentas, o que tu vê, o que tu escuta, norteia o que tu pensa e faz com que tu emita. Então, os teus olhos, os teus ouvidos jogam informação pro teu cérebro e teu cérebro, a boca fala do que está cheio o coração. Na verdade é o que tu guardou dentro de ti. É por isso que a Bíblia diz em Mateus 12:34, a boca fala do que está cheio o coração, porque na verdade a pessoa vai nutrir, né? Ela vai nutrir dentro dela o que ela viu e o que ela ouviu. Então o que tu vê e o que tu ouve faz o que tu pensa, e o que tu pensa tu geralmente fala. Então tu pode ter uma informação completamente deturpada, errada, porque tu viu coisa que não presta, ou ouviu coisa que não presta. Por isso que, se tu visualizar coisa que não presta, vai estragar a tua cabeça. Se tu ouvir coisa que não presta, vai estragar o teu pensamento também. Então tu tem que saber triar o que tu vê e o que tu ouve. Porque o que tu vê e o que tu ouve faz que tu fale. E a pessoa muitas vezes fala bobagem porque vê e ouve coisa ruim. A criança forma o caráter assim, né, pastor? Forma um caráter assim. É uma esponja, né? Tudo que ouve, tudo que vê, depois ela começa a reproduzir, né? Quem é que diz aquele velho ditado, né? Diga-me quem andas, direi quem és. Não existe na Bíblia. Na verdade, só diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas, na verdade, a gente entende dessa forma, né? Quem tem que perguntar aqui? Pode. Não, aquela passagem que fala que se os teus olhos forem bons... Isso. Se os teus olhos forem ruins, arranca, tira foto, porque é melhor tu entrar assim, o olho no céu. Se os teus olhos forem bons, Mateus 5. teu... Se teus olhos forem bons, O teu corpo será bom. Se teus olhos forem maus, vai precipitar ele e acabar precipitando no inferno. A verdade é isso. Então, nessa relação, a gente tem que entender que Deus quer formar sobre nós uma consciência, essa consciência do que está voltando então para o livro, é o que está expresso no livro, para a gente poder entender ele. A partir do capítulo 4, então, e agora a gente vai entrar no recheio do bolo aqui dessa parte, falando dessa parte mais específica, a gente vai ser bem objetivo, prático aqui, né? Sem muitas Bem demandas. objetivo, prático, falar uma coisa, 50 perguntas. Não, vai abrir o leque mesmo, né? O capítulo 4 então escreve isso, no capítulo 5 ele fala do livro, e diz então que ele vê aquele que era capaz de abrir o livro dos selos, contendo selos. Ele diz lá no versículo 6, então vi no meio do trono, um dos 4 seres viventes, e entre os quais um ancião de pé, e um cordeiro, como que tinha sido morto, ele se refere a Jesus, e ele tinha 7 chifres, olha só, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E aqui descreve então que eles entoavam o cântico, até que então eles proclamam, e aquele que o cordeiro, no caso, começa a abrir os selos. E ele diz aqui a partir do capítulo 6, bem prático agora. Então, o capítulo 2 e o capítulo 1 revela o livro. O capítulo 2 e o 3 falam das igrejas do Apocalipse, das 7 igrejas. O capítulo 4 é o prefácio que descreve, no caso, o trono e a grandeza daquele que falava com ele. No capítulo 5, ele já
aborda o livro dos selos. No capítulo 6 é a abertura dos selos. E aquele que estava sentado no trono, o cordeiro, toma o livro da mão direita daquele que está sentado no trono e abre os selos do livro, começa a abrir os selos do Apocalipse. O primeiro selo, então, a ser aberto, e agora que nós entramos diretamente, é revelado, é a Guerra Fria. Ele se refere, então, viu um cordeiro que abriu o primeiro dos selos e ouviu um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de trovão, vem! Então viu um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e eis que saindo vencendo para vencer. Bom, primeira coisa, esse é o primeiro selo do Apocalipse. Um cavalo branco e o seu cavaleiro com uma coroa, um arco, e foi-lhe dado para que saísse vencendo para vencer. Parte da igreja interpreta que esse é o anticristo. Outra parte da igreja interpreta que esse é Jesus, é o Messias. A nossa visão doutrinária entende que é o Messias, que saiu vencendo exatamente há 2000 anos atrás, espalhando o evangelho do reino e entregando uma coroa para aquele que nele crê, uma coroa da glória, para aquele que confiasse na sua palavra. Ele saiu vencendo para vencer. A Bíblia é repleta de passagens onde diz que Jesus é o vencedor. Ele venceu a morte, em 1 Coríntios 15. Aleluia. Ele venceu toda a situação, todas as tentações, ele venceu o diabo. Ele venceu Satanás. Então, na verdade, nós cremos que esse cavalo branco é a expressão da divindade de Cristo saindo vencendo, para vencer com a sua palavra 2000 anos atrás, quando o Evangelho foi propagado no meio da terra. Segundo cavalo, fala aqui o segundo selo, aliás, que é o segundo cavalo, ele diz assim, então, a partir do versículo 3. Quando abriu o selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, saiu outro cavalo, cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também foi-lhe dado uma grande espada. Importante dizer que todos os cavalos vêm da parte de Deus. Os cavalos não vêm da parte de Satanás. Importante salientar isso. Os cavalos não vêm da parte de Satanás. Os cavalos vêm sempre da parte de Deus. Esse cavalo também vem da parte de Deus. Inclusive, se vamos ver logo adiante, todos eles. Né? Esse aqui é o segundo cavalo, o cavalo vermelho. E seu cavaleiro foi dar tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também foi lhe dada uma grande espada. Já vou citar o terceiro e depois eu faço uma pausa, tá? O terceiro, então, que ele fala aqui, no versículo 5, quando abriu o terceiro selo, viu o terceiro ser vivente, dizendo, vem! Então viu um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como se fosse a voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 dinário, 3 medidas de cevada por 1 dinário, e não danifiques o ouro, aliás, o vinho nem o azeite. No segundo cavalo vermelho e no terceiro cavalo preto, os dois deflagram, demonstram a terra sendo assolada. A terra sendo assolada por morte, homens no segundo cavalo se matando uns aos outros, homicídios que começaram a acontecer de uma forma torpe, de uma forma banal, pessoas matando por matar, cometendo todo tipo de homicídio, latrocínio. Isso começou a acontecer de uma forma mais ascendente. Esse cavalo marca o epicentro, marca o início, o apogeu desse tipo de situação. Vocês estão entendendo isso? Ou seja, sobre a face da terra inteira, esse cavalo é como se ele fosse passando por toda a terra, e ali ele vai semeando um rastro de destruição, de morte entre as pessoas, que as pessoas se mutilam, se autodestroem, elas mesmas se matam. Vocês entendem isso? Onde vai passando essa onda, vai passando essa condição das pessoas brigarem, discutirem por coisas banais, uma briga de trânsito, se matam, discutem por qualquer coisa, um vai lá e mata o outro. De todo gênero, pessoas se matando por aparentemente nada, por banalidades. No terceiro selo, o cavalo preto marca a ideia do desequilíbrio, das grandes crises que já houveram sobre a terra. Crises que já aconteceram não só agora. Em 1929 a Bolsa de Wall Street quebrou nos Estados Unidos e assim por diante, outras bolsas de valores, não só agora nesse último século, mas antigamente também. As grandes decadências de impérios, os impérios que quebraram sobre a face da terra. Todos os impérios tiveram apogeu e decadência. E as decadências são marcadas por uma decadência econômica. Todos os impérios aconteceu isso.
E esse cavalo, então, mostra as crises econômicas sobre a face da terra. Crises onde faltou comida. E hoje, o grande cinturão de miséria do mundo, você sabe qual é? É a África. Na África agora, está morrendo, não sei quantas pessoas por minuto estão morrendo na África, agora por falta de comida. Não tem alimento. As pessoas vivem ainda hoje uma miséria absoluta. Esse cavalo, o terceiro cavalo, o cavalo preto, marca exatamente o apogeu da destruição por falta de comida, pela crise econômica, e que hoje podemos dizer assim, no âmbito maior mundial, não apenas focado. Tem alguns países que estão relativamente ainda bem, mas a grande parte dos países hoje no mundo inteiro passa por crise econômica. Nós podemos dizer aqui o Brasil, país da América do Sul, né? Pode pegar o país da África, da Ásia, alguns da Europa bem, mas eu conheço também, você estuda aí, sabe que países da Europa também passam por crise hoje, como Portugal, Polônia, Grécia, Grécia nem se fala, né? Quebrada praticamente. Então você vê vários países passando por uma crise descomunal. O terceiro cavalo já marca essa condição. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que não é uma coisa assim, ó, ele passou e foi embora. Não, ele passa e vem deixando aquela coisa contínua também. Fica acontecendo na Terra. Crises econômicas avassaladoras. Tá certo? O quarto cavalo é o cavalo amarelo. Referido aqui em Apocalipse, a partir do versículo 7 e 8, quando viu o cordeiro, abriu o quarto selo, ouviu uma voz do quarto ser vivente, dizendo, vem. Olhei então, eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortalidade por meio das feras da terra. O que começou a acontecer, eu fiz um estudo aqui, se você pegar hoje, vou fazer uma pausa aqui para essa break aqui agora, trilha musical. Vocês vão chegar a um número, hoje nós temos sobre a face da terra em torno de 8 bilhões de pessoas. Mas se vocês forem ver o que morreu de milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas com pestilências, desde a época de 1500, 1600, porque o avanço da medicina ou da cura através dos medicamentos, ela vem progredindo, mas também a mortalidade também progrediu. As duas coisas progrediram. Hoje há uma pesquisa que fala que o câncer tem atingido mais de 20% da população. 22% a 23% hoje das pessoas contraem câncer, de todo tipo. De todo tipo. Tem pessoas que estão vivendo com câncer e nem sabem. E já tem ali alguma coisa ruim no organismo dela. Então, na verdade, isso é geral. É uma epidemia hoje. Então, isso marca o advento do cavalo amarelo. O cavalo amarelo é a mortandade excomunal de pessoas que vai perdendo a vida sem se dar conta, por algo que vem, tu não consegue nem detectar de onde, quando vem, acontece lá um tsunami, lá morre 300 mil pessoas na Indonésia. Acontece uma outra atrocidade, lá morre mais umas 100 mil. E aí vai, tem um genocídio, morre uma montoeira de gente. Isso tudo tem acontecido sobre a face da Terra num grau maior, uma proporção maior do que já aconteceu. Isso é o advento do cavalo amarelo, que continua passando sobre a face da Terra, causando morte de todo tipo. Posso fazer uma pergunta? Você falou do cavalo amarelo. Ele vem já há muito tempo. Tipo assim, porque hoje a gente tem a peste bubônica que matou muitas pessoas, esse gripe espanhola que eles falam. Eu sei que é uma gripe que deu aí, que não. Eu sei que é doenças de séculos passados que não tinham cura. Posso te adiantar? Pode. Vou dar aqui os dados para vocês. A peste negra, em 1333, matou 50 milhões de pessoas. Em 1333 até 1351, matou 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Tá? Depois a cólera, segundo os dados estatísticos, de 1817 a 1824, ela matou milhares de pessoas também, e foi uma epidemia descontrolada, ela foi avassaladora. Eu separei aqui as mais fortes, tá? A tuberculose matou 1 bilhão de pessoas. A tuberculose, 1 bilhão de pessoas no século de 1850 até 1950, em torno de 100 anos, matou 1 bilhão de pessoas a tuberculose. A varíola, 300 milhões de pessoas. De 1896 até 1980. A gripe espanhola, 20 milhões de pessoas. Vocês fazem ideia? 20 milhões de pessoas.
O tifo, 3 milhões de mortes na Europa, em 1918 até 1922. De 1918 a 1922, 3 milhões de mortes. A febre amarela custava 30 mil mortes na Etiópia, em 1960 a 62, em 2 anos. O sarampo, 6 milhões de mortes por ano, quando a epidemia alcançou o epicentro dela, em 1963, 6 milhões de mortes. Chegou a matar num ano. Pessoas morreram, perderam a vida, uma coisa tão aparentemente banal para nós hoje, mas naquele tempo foi uma epidemia descontrolada. Não tinha como, porque se alastrou, né? É que nem ebola agora, se não controlasse a ebola, estava espalhando, feito um troço, matava todo mundo. A malária, 3 milhões de pessoas. E a AIDS, estimativa, desde 81, 22 milhões de mortos. Esse dado aqui vai até 97. A pesquisa feita até 97. Mas a AIDS tinha 22 milhões. Foi que inventaram o coquetel, né? Foi, exatamente. Então, vocês vejam assim, esses dados aqui que eu tenho são das últimas 7 grandes epidemias. Vocês vejam as outras que tiveram aqui que não estão relatadas. Mas tu bota assim, ó, bilhões e bilhões de pessoas que perderam a vida. Tem 8 bilhões hoje, mas quantos já morreram? Ali de Nicolau não é um quarto, né? Oi? A dengue. A dengue aqui não estaria relatada, né? Mas é uma epidemia que a pessoa tem buscado controlar, mas já matou muita gente também. A própria o H1N1. E uma pergunta que eu queria lhe fazer. Sim. Nós falando de tantas pessoas que já morreram, né, nesses anos todos, para trás, né, o nosso céu, a nossa terra. Na terra a gente sabe, quanto mais gente tem terra ainda, e o céu vai ter sempre espaço para todo esse povo. Tem. Esses dias eu estava deitada pensando nisso, será que tem espaço no céu Que para lindo. todo o povo? Que bacana. Eu assim me perguntando, será que vai ter lugar Posso sempre fazer uma para pergunta para a mais senhora? um? Como é que... Bom, agora não tem que entrar nessa parte, né? Esse pessoal que já tinha falado isso aí. Como é que a senhora imagina o céu, as pessoas no céu? Eu imagino todo mundo assim, passeando, feliz, né? Cantando, tocando músicas, imagina assim, cantando, louvando. Na minha imaginação é isso que eu imagino. A gente sabe que uma criança, se ela falece, ela vai para o céu. Sim, ela não tem pecado. Certo. A senhora imagina um bebê de 6 meses que parte para a glória. Como é que ele fica lá em cima? A senhora imaginou esse bebê lá em cima? Brincando? 6 meses. Imagino brincando. 6 meses. Com 6 mesinhos. 3 meses. Vamos pegar um de 3 então. Faleceu aqui. Como é que ele vai ser lá em cima? Alguns da doutrina, é bom salientar isso, sabe? Alguns da doutrina dizem que ele vai ter... Alguns da doutrina dizem que ele vai ter a estatura do varão perfeito. Isso aqui é uma doutrina, tá? Não está nada na Bíblia sobre isso. A estatura do varão perfeito diz que ele vai ter a idade de Cristo, 33 anos. Todo mundo, se ele morrer o bebê, ele passa para 33 anos e fica com o corpo de 33. Se a pessoa morreu com 70, ou com 80, ou com 90, toda velhinha, caiu os pedaços da cama, aleluia, ela morreu ali, aceitou Jesus com 90 anos. Ela aceitou Jesus com 90 anos. Está velha, desculpe essa expressão, está bem velhinha ali. Tá? Aceitou Jesus com 90, ela morre para o céu como? Quando ela aceitou Jesus? Não, ela diz que ela retroage para 33 anos também. Diz que todo o céu, todo mundo tem 33. Isso para mim é uma grande alegoria. Eu respeito essa doutrinária. Mas será que o espírito envelhece com o corpo? É por isso que nós estamos... Agora você colocou, então já está entendendo, querido. Sim, porque... Já está entendendo. Então, na verdade, a nossa identidade... Agora guarda isso. A nossa identidade aqui é essa. Porque o espírito não tem idade. O espírito não tem idade e não tem outra situação também. Ele não tem, ele é assexual. Então, na verdade, você não vai entender assim, ó. Não é nem feminino, nem masculino. Exatamente, vai ser como um anjo. Você não vai ter essa ideia de assim, ó. Eu no céu eu vou ser careca. Você não vai ter, no céu tu não tem assim, tu não tem uma pessoa gorda, tu não tem um espírito gordinho, magrinho no céu. Um cara que morreu sem a perna, no céu vai estar um espírito perneta lá, não. Vai estar um espírito sem perna. Não existe lá no céu. É tudo perfeito. O espírito é perfeito. Eu imagino. A tua identidade almática, a tua identidade física, aqui ela é assim. No céu não é assim. No céu não é assim.
Importante dizer. Jesus, nós seremos transformados. Esse corpo glorificado que nós recebemos, ele é um corpo de luz. O que está dentro de nós é o sopro de Deus. É esse ruach, quando Deus fez lá em Gênesis 2:7, e isso volta para Deus. O corpo, a carcaça, vai ser toda transformada. Você imagina um cara que morreu há 2.000 anos atrás, o que tem dele agora? Sabe o quê? Nada, nem pó mais tem do cara. O cara não existe mais. Foi dizimado. Ou então imagina o cara foi comido pelos leões, ou comido pelos tubarões, ou caiu lá as piranhas comer dele. Pronto, não sobrou mais nada dele. Entendeu? Não sobrou mais nada. Não sobrou nada do cara. Mas assim, o cara era crente. Quando Jesus voltar, como é que o cara vai ser voltado a ser? A piranha já comeu todo ele. Se o tubarão comeu, eu vou dar para o tubarão, tu gosta mais do tubarão. O tubarão comeu ele, é um jacaré, um crocodilo. Como é que vai ficar o cara? Assim, os mortos darão os seus mortos, né? O além darão o corpo dele vai ser refeito. Não tem nada a ver com essa ideia da carcaça que a gente tem aqui agora. Tu pode usar uma relação figurativa da visão que Ezequiel teve em Ezequiel 37, dos ossos secos. Aquilo é uma visão. Transformar aquilo em literal é complexo. Ezequiel foi levado a ter uma visão, e ele vai transcrever para nós uma visão que Deus dá vida àquilo que não tem mais vida. Mas não pode ir por literal. Lá tinha que ter osso, tinha que ter músculo, carne, mas nesse caso não vai ter nada. E Deus faz acontecer aquilo que não tem nada. Ele vai dar o corpo glorificado, tá certo? Então, só para deixar bem claro para a senhora, então, a identidade do céu, na verdade, no céu, nós nos juntamos, todos os espíritos que ascendem ao céu e voltam para junto de Deus, eles ascendem para a glória de Deus. Eles ficam como se fosse... A senhora faz ideia do tamanho do Sol em proporção à Terra? A senhora viu o tamanho da Lua em relação à Terra? Ou a Terra em relação a Júpiter? É uma coisa descomunal. O Sol é gigantescamente, milhares de vezes maior que a Terra. Milhares e milhares de vezes. Então a gente tem que entender nessa relação, até científica, a grandeza de Deus excede. Ele é chamado assim na expressão imensurável. É difícil de mensurar, medir Deus, a dimensão dele. O terceiro céu também. Então por isso que o céu ele é infinito. A gente chama a expressão na concepção nossa religiosa, né? Na concepção científica hoje está dizendo que o céu é finito. Até a ciência está dizendo que o céu está encolhendo. Vai ser uma relação que nós vamos abordar agora. A gente vai dizer só assim que, na verdade, os céus para nós, na relação bíblica, ele é infinito. Tá? Vamos seguir adiante? Estamos no 4º cavalo. Tem mais cavalo na história? Não. Obrigada. E acabou a cavalaria. Aqui, mais uma pergunta que aqui diz no capítulo 6, no versículo 6, 6. Ai meu Deus. Está aqui, não danifiques o azeite e o vinho. Sim. O que quer dizer? Tanto o azeite quanto o vinho, o azeite representa unção. E o vinho, segundo a analogia também, a unção do Espírito e o vinho representam o sangue de Cristo. As duas coisas para nós são simbólicas. E elas têm uma conotação de símbolo para nós. O bom samaritano tinha azeite e vinho, né? Não estou lembrado. Socorro das ajudas universitárias. Ele unge, quando ele chega, ele unge as feridas dele com azeite, mas não cita o vinho. Mas é azeite e depois paga lá a estalagem e diz até que eu venha. A relação dele é que o vinho representa o sangue de Cristo sempre, na Bíblia é isso que é a representação direta, e o azeite representa a unção do Espírito. Nas duas relações, o que ele está dizendo é que ele, mesmo que ele vá, que a crise passa, e isso aqui que a gente entende por esse modo, que a crise venha, aqueles que estão com a unção do Espírito e têm o sangue de Cristo na sua vida, esses não são atingidos. É a relação que nós fazemos. Bem claro? Então assim, a crise toda vem, a dificuldade vem, aquele que tiver em Cristo, com a unção do Espírito, com óleo, com azeite, aquele que tiver com o sangue de Cristo na sua vida, que representa o vinho, esse não é tocado. É a relação que nós temos. Por isso ele diz, não danifique, não mexa, ele não pode tocar. Os que são lavados no sangue, né? Os que são lavados no sangue e que tem a unção do Espírito, tem o óleo na botija. Então tem que guardar essas duas relações. Isso é uma relação, né? É por analogia. Passado o 4º cavalo, nós vamos entrar no 5º selo. Hoje a gente vai aqui até o trombeta. Estamos no 5º selo. Começa, a gente vai e esquece. 5º selo. O que é o 5º selo? Quem é que pode ler para mim?
Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Pode continuar até o versículo 11. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Bem, está bem claro isso? O 5º selo, então, na verdade, é isso aqui que nós lemos. O 5º selo, ele está descrevendo que quando o 5º selo é aberto, ele vê debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Os caras já tinham sido mortos. Ele está vendo pessoas que já tinham morrido. Estavam lá junto com Deus, descansando, mas acordados. Não estavam dormindo. Por que não estavam dormindo? Porque eles falam com Deus. No versículo 10 diz, eles clamavam em grande voz, dizendo. Então essa ideia de que tu dorme, tu morre, tu dorme, isso aqui é uma alegoria. Na verdade, calcada na ideia de que quando Jesus falou em João 11, Lázaro não está morto, mas dorme. As pessoas interpretam da original, do grego, que a palavra dormir e morrer seria a mesma coisa. E Jesus mesmo disse assim, olha, ele não está dormindo. Ele está só repousando. A palavra repouso não quer dizer dormir. Está repousando, pode estar acordado. No caso aqui, eles estão claramente acordados. Eles não estão dormindo. O cara morreu, dormiu. É que a gente usa a expressão, o cara morreu, a gente usa a expressão descansou, né? Descansou em paz. Não quer dizer que ele está dormindo. Ele pode estar atormentado no inferno ou lá debaixo do altar de Deus, esperando o grande dia da glória. Que, na verdade, o dia não é um dia que vai vir, ou é um tempo que vai se cumprir. Está claro isso? Por favor. Clarei a ideia. Estou tentando dizer para vocês que ele não está esperando passar um dia, um ano mesmo. Ele está só que ele não sabe a relação de tempo. É que nem um cara que está num local que tu não tem mais relógio. Tu não tem mais a ideia de tu vai para um local que não tem relógio e tu vai para um local onde o dia não tem 24 horas. Tipo, vamos dizer que tu fosse lá para o Alasca na época do verão. Né? Ou tu vai para o Alasca na hora do inverno. Sabe o que acontece lá no Alasca no inverno? Tem momentos no maior solstício de inverno que tu vai ver que o sol praticamente não vai brilhar. Tu vai fazer uma noite constante. Tu já não sabe mais que dia é dia se tu não tiver alguma coisa que marque os dias para ti. Porque tu vai perder a noção do tempo. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Sim. Porque o que marca a noção do tempo para ti? É o sol. Se tu não tiver o sol, tu não tem noção do tempo. Ou um relógio. Tu não vai ter como guardar o tempo. Tu não sabe mais quando passou 24 horas ou não. Tu não sabe que dia é dia. Imagina um cara que... Vou pegar um exemplo bem banal aqui para nós. Um cara está preso e trancado numa solitária. Ele não tem relógio e não vê o sol. Como é que ele vai saber quanto tempo ele está lá dentro? Não vai saber. Ele vai perder a noção do tempo e do espaço. É o que acontece com uma pessoa que fica nessa situação. Ele não sabe a questão do tempo. Então essas almas que estão lá estão clamando para Deus julgar e vingar o sangue deles. E aí eles ouvem a voz dizendo, vocês vão ter que ficar mais um pouco, vocês vão receber vestes brancas, até que se cumpra o número daqueles que vão morrer que nem vocês morreram. Olha, vão morrer. Quer dizer, tem pessoas que estão morrendo por causa do testemunho de Cristo. Tem pessoas que estão morrendo ainda hoje por causa do testemunho de Cristo. Esse tempo aqui, o 5º selo já foi aberto. Já foi aberto o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º já foi aberto também. Está dito aqui, ó. As pessoas estão morrendo hoje por causa do testemunho de Cristo. E esse 5º selo já tinha sido aberto lá. Então o 5º selo também já foi aberto. Está claro isso? Foi aberto o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º. Todos nós estamos vendo que já foi aberto. E todo esse tempo ainda continua o povo morrendo para provar o testemunho de amor Cristo. de Cristo. Isso, está aqui, ó, está dito no 5º selo. Estão morrendo que nem morreram os mártires. Tem gente morrendo hoje que nem os mártires. Morrendo por causa de Cristo. Testemunho em nome de Jesus é morto. Está morrendo gente no mundo assim. Todas essas pessoas estão... E está havendo aqueles que preguem. Tem que haver aqueles que preguem, no caso. Estão pregando, dando oportunidade para ele salvar. Pessoas sendo libertas do mal. Amém? Bom, agora vamos chegar no 6º selo. No 6º selo, a coisa começa a dar uma apertada agora. O 6º selo fala das perturbações cósmicas, chuvas de meteoros, terremotos e o interlúdio dos 144 mil judeus. Aqui a Bíblia cita esse número, 144 mil, 12 mil de cada tribo. Você pode entender 12 mil salvos de cada tribo, pode parecer pouco, pode parecer muito, pode ser figurado, pode ser real. Aqui nós não sabemos. O que importa é que a Bíblia cita que judeus
vão ser salvos, convertidos a Cristo, são judeus messiânicos, que vêm testemunhando que Jesus Cristo é o Senhor. Junto com esses judeus, 12 mil de cada tribo, das 12 tribos, João descreve que viu a multidão. Vou pegar aqui agora, por favor, eu vou ler para vocês. Aqui está em Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9. Ele fala assim: depois dessas coisas, eis que viu uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Reparem isso aqui. Ele está vendo quando? Ele está vendo no sexto selo, depois de que houve uma perturbação cósmica, aconteceu, o versículo 12 diz, uma chuva de meteoros, que abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. Esse grande terremoto, até eu fiz um estudo aqui para vocês verem. No último século, foi feito um estudo sobre os epicentros, e hoje é relatado no mundo inteiro, não só porque há mais condições de se fazer medições de abalos sísmicos, mas foi relatado realmente que há um aumento vertiginoso de terremotos sobre o globo. Hoje tem dado terremoto em tudo que é lugar do globo, com maior intensidade. Até aqui tem esse sentido. Tem esse sentido, né? Inclusive diz lá esse deslizamento lá, a Rádio Mariana foi possivelmente um terremoto que tem ocasião. Não sabe, supõe-se que tenha sido isso também. Mas o fato é que é esperado um grande terremoto. Os cientistas já disseram que vai acontecer um grande terremoto nos Estados Unidos, mais precisamente na Califórnia. Mas isso aí é nas ilhas do Havaí, né? Não, disseram que aí não, vai partir de lá. Vai partir de lá. O das placas. Eu não sabia. Eu sei que vai atingir a placa de Yellowstone, que está extremamente instável. É importante que se diga que também os vulcões têm entrado em erupção com mais frequência nesses tempos agora. Isso tudo é o prelúdio que está no sexto selo, ou seja, uma instabilidade da crosta terrestre. E essa instabilidade está prevista no sexto selo. Como ela não aconteceu ainda, aqui fala o fato que esse terremoto, dito aqui, um terremoto sobreveio, um grande terremoto, e o sol se tornou negro como um saco de cinza, e a lua toda como sangue. Por quê? Na verdade, esse terremoto, supostos cientistas disseram, ele vai emitir para a atmosfera grande liberação de CO2, e a parte da atmosfera na região vai ficar túrgida, como aconteceu agora há pouco tempo, quando entrou em erupção os vulcões aqui no Chile, que aí essa poeira, essa cinza do vulcão cobriu e anoiteceu lá na região. Aconteceu na Europa, atingiu nós aqui assim. Cidades inteiras foram até evacuadas porque a cinza era tóxica. Então mais ainda o problema vai acontecer. Diz que essa parte aqui, as pessoas então vão ser extremamente atingidas. Diz no versículo 13 que as estrelas do céu cairão pela terra, como figueira, quando abalada por vento forte, e deixar cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se então como um pergaminho, quando se enrola, e então todos os montes lhe foram movidos seus lugares. A terra, a crosta vai se mexer. Por isso que nós entendemos que o sexto selo ainda não aconteceu. Esse aqui é um cataclisma na geografia do planeta. O planeta vai sofrer um abalo dessa grandeza. Não aconteceu ainda. Então, quando acontecer, todos nós vamos presenciar. Se vai ser a nossa geração ou a geração posterior, eu não sei. Nós, no tempo, a gente não descreveu, só descreve que ainda não aconteceu o sexto selo. Então, está perto. Que está perto, está, porque os sinais estão acontecendo. Houve há poucos dias atrás, aqui mesmo na nossa atmosfera, a chuva de meteoros. Sério que podia se ver de noite a chuva de meteoros. Se alguém de vocês leu sobre isso. Aquele cometa da Rússia. Cometa da Rússia. E outros cometas que têm sido já vistos aí, não meras estrelas cadentes, mas realmente cometas que rasgam a nossa atmosfera e caem no planeta. Isso vai ser o advento do sexto selo. Uma coisa que eu vi na internet, a respeito, diz que esses meteoros, né, colocado entre aspas, são satélites que os países lançam. Sim. Tem muito lixo espacial. Tem, muito lixo espacial. Diz que são milhares deles, né? E cita essa questão de que quando esses meteoros caírem, serão esses... Ele faz uma analogia dessa ordem? Na verdade... Eu peguei assim, eu não sei, eu me interessei. Na verdade é complexo, porque na verdade os meteoros sempre há uma... Eu quero até que tu entenda isso agora. Essa parte de astronomia diz que quando, junto com um cometa maior,
existe um prelúdio do cometa maior, uma chuva de meteoros. Geralmente o cometa não anda sozinho. Quando ele vem rasgando o universo, ele vem com uma poeira cósmica. Então ele vem trazendo junto uma fuligem. Ele não anda sozinho, até porque um meteoro, geralmente um meteorito ou um asteroide, ele é um aglomerado. Alguns são metálicos, né? Geralmente os meteoritos têm uma base metálica, outra é de gelo. Mas eles estão agregados de grande poeira cósmica e junto com eles vai se precipitar na calota da Terra, cai uma chuva, aí clareia a atmosfera, com aquele monte de fragmento caindo, mas todos eles se desintegram na atmosfera. Alguns deles podem até passar, mas o que vem depois, a gente vai ver em seguida. Porque aí é o que elucida o que vem depois. E aqui é uma sequência dos passos. No sexto selo, para deixar bem claro agora então, o sexto selo marca esse grande terremoto e essa chuva de meteoros. Sétimo, aí termina o sexto selo, e ele diz aqui então ao prelúdio do interlúdio dos 144 mil judeus e as multidões que se apresentam diante do Cordeiro. Está lá no versículo 9 do capítulo 7. Vi grandes multidões de todas as povos, línguas e raças. Está lá o povo todo, quer dizer, a igreja de todo mundo. Aqui dá-nos a ideia, claro, do arrebatamento. O povo todo de Deus sendo tirado. Ele está vendo a multidão chegando diante de Deus. Está aqui no capítulo 7, no versículo 9. Depois dessas coisas, eles que viam uma grande multidão, que ninguém podia enumerar. Aqui, você está vendo só? Uma grande multidão, milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas se apresentando diante do trono de Deus. Então, o capítulo 7, a partir do versículo 9, até o versículo 17, marca exatamente o arrebatamento da igreja. A aproximação da igreja com Deus, Jesus vindo buscar a sua igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 19, quando fala que Paulo descreve que teremos um encontro com o Senhor nos ares. Aqui acreditamos que Jesus vem buscar a sua igreja. Certo? Amém? Amém. Esse é o nosso entendimento. A partir do capítulo 8, aqui é o sétimo selo que se abre. E o sétimo selo marca o advento das 7 trombetas. Nesse ínterim nós não estamos mais aqui. A igreja de Cristo não está mais aqui. É tirada antes das 7 trombetas. Até o sétimo selo a igreja está aqui ainda. Mas até o sexto. No sétimo selo a igreja é tirada. E aí começam as 7 trombetas. E quando toca as trombetas, a primeira já é uma destruição geral da terra. Aqui diz a palavra, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve grande saraivada de fogo, misturada com sangue, e foram atirados à terra. E foi então queimada a terça parte da terra, e as árvores e toda a erva verde. Você imagina um cataclisma geral na atmosfera, caindo uma chuva de meteoros, e esses meteoros vão atingir a terra, não vão ser dissipados na atmosfera. Você imagina, hoje se faz um estudo, né, que um meteoro, se cair de 50 metros, ele causa, é como uma explosão nuclear de mais de 50 megatons. Vai dizer assim, pô, meu Deus do céu, o próximo vai dizimar a terra. Só que ele não fica por aí. Já vem a segunda trombeta no versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta, esse como uma grande montanha. Uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, e cuja terça parte se tornou em sangue. Você faz ideia do que acontece? Isso é uma montanha de fogo caindo no céu. João está descrevendo isso. Isso é um meteoro de proporção imensa. Chegaram até a estudar que tinha um planeta que girava. Você pode imaginar, uma montanha era um planeta de uma dimensão menor, mas caindo, se chocando contra a Terra. Isso já foi feito estudo sobre isso. Pesquisarem um pouco, vocês vão ver isso. É real, é uma coisa muito destruidora. Então diz que morreu a terça parte da criação que tinha vida. A terça parte da criação que estava sobre a terra morre. E existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Destruiu tudo, que cai no oceano. Aqui está dizendo que cai no oceano. A terceira trombeta, estou acelerando para vocês verem aqui, ó, é só destruição, só cataclismo. A terceira trombeta tocada, e ele vem então, caiu do céu sobre a terra, na parte dos rios, sobre a fonte das águas, uma grande estrela ardendo em fogo como uma tocha. Mais um meteorito. Agora você vai imaginar assim, caiu um, amanhã caiu outro. Não, necessariamente não precisa ser, vai cair um hoje, amanhã cai outro, depois cai outro. Pode passar 100 anos entre um e outro, pode passar 200 anos entre um e outro. Pode passar 300 anos entre um e outro. E a gente não sabe. Mas o fato é que é isso que o fato aqui está dizendo. É que ele não está baseado em tempo, mas em acontecimento. Em acontecimento, exatamente. Não existe delta T. Não existe uma variação de tempo.
Para nós aqui não diz a Bíblia jamais assim, ó, passado uma semana cai o segundo, passados 2 anos cai o terceiro. Não tem variação de tempo. E o tempo que eles colocam, que eu já ouvi falar dos 7 anos da tripulação, tem os 3 anos e meio, Não, depois os 3 anos. mas tu ouviu, né? Lá é da profecia de Daniel capítulo 9, mas tu entendeu aqui o que nós falamos? Sim. Tu notou que não, até agora, tu não ouviu falar sobre... Tu não ouviu falar sobre chip, sobre falso profeta, sobre besta, sobre não sei mais quem, demônio, e não sei, a operação do capeta, código de barras, tu não ouviu falar nada disso? Já notou? Por quê? Porque onde é que está isso aí? Isso aí vende. Na verdade, vamos dizer aqui, isso aí vende, isso dá ibope. Isso não tem nada a ver com os eleitos do Senhor. É sério que eu vou botar um chip debaixo da pele da mão do pessoal lá nos Estados Unidos? Sim, né? mas hoje, vou E chutar o que era a pessoal. marca da besta e tal, quem tivesse essa povo. Não tem nada a ver Que Deus hoje, com dizer o que nosso é. tempo. Isso é lá para adiante, lá para o futuro. Quando a igreja já não está mais aqui, já não ficou, outra geração, outras gerações que vão estar vivendo aqui num clima completamente hostil, diferente desse nosso. Uma conturbação na terra geral. Porque vocês podem entender o seguinte, para se levantar o anticristo, o que tem que acontecer para se levantar alguém que vai ser ovacionado, que vai ser aclamado por todos como o grande salvador da pátria? Tem que ser tirado do que tá lá. Primeiro tem que entender que ninguém hoje aqui de sã consciência ia adorar a besta. Enquanto a igreja estiver aqui, Ia ser mais besta. evidente que só uma besta para adorar a besta. O cara tem que ser besta mesmo para adorar a besta. Então, Mas na verdade, tem. Instaurar o caos. Sempre tem. tem que instaurar o... Isso, tu entendeste? Como é que se instaura o caos? Caindo os cometas sobre a terra, criando um cataclisma geral. Sabe o que vai começar a acontecer? Satanás vai começar a usar os falsos profetas, os anticristos, para dizer assim, está vendo? Você acreditava em Deus, olha o que ele fez. Olha esse mundo que era lindo, olha, as pessoas vão fazer que nem o povo de Deus fez quando saiu do Egito. Poxa, tu nos tirou de lá, Moisés. Lá nós tinha tudo e agora que estamos... O que Deus fez? Eles vão blasfemar contra Deus. Aí eles vão se indignar com Deus. Satanás levanta a besta e o falso profeta vai começar a dizer, está vendo? Ó, se vocês tivessem ficado comigo, eu não deixaria acontecer isso com vocês. E ele realmente vai começar a se tornar adorado. E aqueles que vão dizer assim, não, mas eu me lembro que lá atrás os meus bisavós me diziam que isso ia acontecer. Entendeu? Vai deixar lá um chip lá para alguém, lá contendo um material, diz assim, olha, te cuide. E aquelas gerações que possivelmente vão acontecer, vão permanecer aqui. Não tem como não. É bom saber que vão continuar a gente aqui, que vão ser das tuas gerações, das nossas gerações. Porque vai ser arrebatado quem? Sempre fica alguém que conhece, um primo, um parente, alguém, um amigo, vai ficar. Vai ficar, com certeza. Não, depois que a igreja foi arrebatada. A igreja vai ser arrebatada, mas vai ficar gente aqui que sabia e não foi. Sim, mas o Espírito Santo também é retirado da igreja, da terra. O que é o Espírito Santo? É quem traz a revelação. O intercessor já foi. Ficou aqui quem? Só os remanescentes. Eles vão ficar com a teoria. Eles vão saber a verdade. Tipo, a lei como era não tinha Eles vão saber a verdade, só que eles vão fazer o que agora? Só resta para eles o quê? Morrer. Só resta para eles morrer. Pela causa. Não tem outro caminho. Não, mas então quer dizer que com isso, então aquele que ficar e dentro disso que aí que o pastor falou, então vai haver salvação aí, né? Segundo o que nós vamos entender lá adiante, sim. É lá adiante. Mas eu não quero esperar a segunda. Não é para vocês, o problema todo, deixa eu só comentar esse problema. Não, eu só dizendo que tem pessoas que pensam assim, né, O pastor? problema todo é que vocês estão entendendo. Vocês veem qual é o nosso problema? É que a gente já está entendendo que vai ser para nós. Nós temos que entender que para nós hoje nós temos o Espírito Santo em revelação. Esse é um outro momento. Nós estamos falando de um povo que não vai ter Espírito Santo. Então, na verdade, esse povo, para ele optar por isso vai ser extremamente complexo. Porque, primeiro, ele vai estar sendo trucidado. Ele vai estar sendo pisoteado. Ele vai ser formatado. Lembra que nós falamos do pensamento? Ele vai ser forçado a pensar diferente. Então, vão ser pouquíssimos remanescentes que vão conseguir ainda assim guardar e nutrir alguma coisa para possivelmente ser salvos. E vão poder ser salvos pelas suas obras. Vão comparecer diante do Senhor, lá vai ser aberto o livro da vida e das obras. Se pelo Espírito, parava para pensar assim, Isso. Eu, Alex, pelo Espírito eu não fui, vai então. entendeu? Então quer dizer, não se aplica a mim.
É um outro momento, uma outra geração daqueles que são remanescentes. Mas o que eu posso pensar? A minha geração seguinte, que seria, no caso, da minha filha. Não, a tua filha está agora aqui. Tua filha tá lá. Tem que fazer o seguinte, ó. Muito, 500 mil Isso, agora a senhora está entendendo. 500 mil anos à frente. Tu bota muito tempo para frente, porque tu tem que entender o seguinte. Já lembra de um povo que um dia teve sobre essa terra. É uma coisa assim, ó. Tu já lembra? não tá mais. Vou fazer uma pergunta agora, tu vai entender bem. Me cita aqui quem foi a tua tataravó. O que ela ensinou para tua bisavó? Esse é o problema. Quanto tempo faz isso? Não sabe. Viu só? Vocês viram o Eu problema lembro disso? muito vagamente da minha avó, Sim. que era da igreja Tá. de Jesus Cristo dos Santos. Tá, mas Não, vai entender a vez. Mas a tua avó dá o quê? 80 anos? Me cita? É, tua avó. Quem tem? Da tua avó dá o quê? 80 anos? Nada mais. Dá mais, né? Não entendi a pergunta. Quantos anos tem diferença da tua avó? Eu da minha avó? É. Ah, Por exemplo, a minha avó, eu tenho 50 hoje, a minha avó morreu com 94, mas ela morreu já faz alguns bons anos. Eu devia ter uns 60 anos de diferença da minha avó, por parte de mãe. E 60 anos de minha diferença avó por acho parte que de mãe. morreu com 70, hoje eu estou com 54, minha avó morreu. Ih, minha avó morreu com tudo. Eu tenho 40 anos de diferença da minha avó. Olha só, Né? interessante, né? E 80 anos de diferença da minha bisavó. 80 anos. 80 anos. Tu vê só. Aí isso eu nunca parei para pensar em nenhum lugar. Mas agora é por isso que tem que pensar nessa ideia. A gente tem uma ideia curta da coisa. Na verdade, a ideia tem que ser muito longa. Nós não estamos falando aqui do meu filho, teu neto. Eu estou falando aqui de tataranetos, de quinqueranetos, sabe? De pessoas que estão lá na terceira, quinta geração adiante. Então aí entra aquela coisa que a gente estava conversando ali. Nós temos que falar para nossas famílias, Isso. falar de Jesus, falar de Isso. Jesus, falar de Jesus. Porque quando Jesus voltar... E as pessoas também falar de Jesus. Vai ser a semente que vai ficar. Porque quando Jesus voltar, ele vai arrebatar de semente, né? Ele vai levar esse povo Sempre para vai ele. ter uma sementinha Só plantada. que aqueles que, porventura, foram negligentes e ficaram lá adiante, a tua quinta geração, o cara foi negligente, não ouviu, não guardou a verdade, ficou. Vai presenciar a queda dos cometas. Se perdeu daí. Vai presenciar a queda dos cometas. Vai presenciar essa atrocidade toda sobre a terra. Vai presenciar não ter água para tomar. Vai ser triste. Os caras se matando por uma garrafa d'água, invadindo a anarquia geral. Você imagina aquele filme, o livro de Eli? O pessoal se mata por comida, se mata por água, se mata. O céu é vermelho, aqui faz 50 graus, 60 graus durante o dia, então para pegar sol te queima. A noite é escaldante, é fria, o dia é quente pra caramba. O clima é hostil, não tem comida, não tem mais qualidade, não tem supermercado, não existe mais supermercado. Vai ter gente comendo gente. Gente comendo gente. Falar de Jesus. Exato, não é verdade. Vai ter alimento. Eles vão voltar a práticas canibais porque não vai ter o que que comer. Não vai ter comida. Quem tiver comida vai estocado. Não, o clima, a condição é catastrófica. Oi? Adriel. Não deu álcool com gente. Sim, uma ideia, uma coisa assim meio Posso completamente. ler Pode. Em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, só não precisa abrir, tá? Tá. Diz assim, ó: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas. E agora sabeis que o que detém para que ele seja revelado, somente em ocasião própria. Repetindo de novo, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Espírito Santo. Isso. Né? Daí depois diz assim, então será de fato revelado o iníquo, né? A quem o Senhor matará com um sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Né? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios e mentira, e com todo engano e injustiça aos que perecem,
porque não escolheram o amor da verdade para si. Mas sabe onde é que está isso aí já? Tudo isso aqui, vê só que num rápido capítulo, que o pastor Alex leu, tudo isso aqui está lá em Apocalipse 13. 13? 13. Agora estamos no 9 aqui. Está lá no 13. Aí eu tenho Apocalipse 9, que é a quinta trombeta. Depois eu tenho, o que eu vou dar uma acelerada só para a gente fechar, porque a gente vai fazer a pausa agora, porque o tempo já estourou. Sim. Nós vamos ter a sexta trombeta e a sétima trombeta vai marcar o advento dos 7 flagelos. Aí começa Então, o 7 até a sexta trombeta já foi. Até a sexta, exatamente. Até é importante dizer que entre esse meio tempo, existem as duas testemunhas, que alguns vão dizer que é Moisés e Elias. É uma analogia também, não se tem como comprovar. Pode ser figurativo, pode ser, como diz lá em 1 João, no capítulo 5, se refere ao primeiro do Testamento e Segundo Testamento, a figura da própria palavra de Deus, que alguns creem e se torna viva, depois morre para alguns, não tem mais fé na palavra. A palavra sem fé é morta. A palavra viva é a palavra com fé. É uma ideia, mas tudo são analogias. Né? O pastor, isso nos faz pensar também que então muitas pessoas ficarão. Muitas. Sim, Muitas pessoas nossas. Nossas gerações. Ou seja, não são pessoas da nossa, do nosso convívio. São pessoas de quinta geração, sexta, sétima, décima. Que a coisa vai continuar. Vai continuar, o bastão continua. Só que se nós não deixar esse legado de Cristo, ou seja, se nós estiver passando o legado de Cristo, vamos pegar bem, entender bem claro, tá? Se nós estiver passando o legado de Cristo bem verdadeiro, todos esses vão ser assuntos aos céus. Se nós não estiver passando o legado de Cristo verdadeiro, eles vão ficar. E eles vão passar pelo cataclismo. Esse cataclismo é chamada a grande, gigantesca tribulação. Entende? Então nós somos tirados em meio a uma tribulação, que são os 6 selos do Apocalipse. Não as trombetas. Porque tem gente que não consegue entender que o 7º selo são 7 trombetas. Que quando acontece, já é um cataclismo. Aí é uma perturbação total. Aí não tem mais volta, aí o troço é forte. Não tem como gritar e dizer, não tem, que eu quero entrar. Não tem Jesus, exatamente. Só Jesus, me tira daqui, não tem mais volta, já era. Fechou a porta. Dizendo, as pessoas vão buscar os montes e caem sobre nós e pedindo volta, morte e não vão se arrepender. Inclusive cita, né, que não vão se arrepender dos próprios delitos. Lembra que eu te falei que eu tive um sonho mais ou menos parecido, as pessoas correndo, querendo entrar, não tinha porta, tudo com correntes e cadeado, tipo. Esse é depois do 6º selo. Até o 6º selo, porque o 6º selo marca a igreja chegando diante do Senhor. A igreja toda do Senhor é agrupada, ela é abraçada pelo Senhor no 6º selo. Quando vem o 7º selo, é o toque da primeira trombeta. E aí a igreja não está mais aqui. Hoje aqueles que criam já não estão mais. Hoje eu estou entendendo como eu li, não compreendi, eu dormi, sonhei, tive a revelação e sonho, tu viu, pastor? Interessante. Até que eu ia escrever para ti, né? E ficou claro agora para a senhora entendeu? Então o 7º selo são as 7 trombetas, a igreja não está mais aqui, aí os que ficaram aqui passam por uma atrocidade generalizada, muitos vão constatar. Eu vi horrores, carro caindo, gritando, pessoas gritando, correndo. É a 7ª. Nenhum acontecimento tem mais 7. Inclusive é importante dizer que essas 7 trombetas, você imagina o seguinte, uma atrocidade generalizada. Uma atrocidade generalizada. Ou seja, a gente tem dificuldade de imaginar um cataclisma de tamanha grandeza, sabe? É a humanidade já vendo pelo instinto da existência, né? É isso, exatamente. Semelhante ao que aconteceu com os dinossauros. É uma coisa, tu vai lutar pela sobrevivência. E aí entra esse gigante assim. Mortos também num cataclismo. Tu imagina uma pessoa, exatamente, tu imagina uma pessoa chegar, nós não podemos colocar isso na nossa dimensão agora, né? Porque nós temos a dimensão de Cristo. Mas tu imagina a pessoa que estiver ali, e aí vem o pessoal invade para pegar a tua família, para roubar, ou pegar o que tu tem. Enfim, que vai ficar uma anarquia. Não vai haver mais sistema de governo. Aí que se levanta, exatamente o que falou no início. O sistema de anarquia, ele é o prelúdio do levante de alguém que vai liderar tudo, que vai dizer assim, eu vou resolver esse problema. E aí acontece o levante, no caso do anticristo, como uma figura salvadora do mundo caótico, do mundo totalmente conturbado. E ele vai se levantar e aí sim ele vai fazer guerra contra aqueles que, nos céus, aí essa guerra não é nessa terra. O Armagedon, no caso aqui, nem o paraíso. Alguém sabe do paraíso aqui nessa terra? Não.
Onde é que está o Éden? Não existe Éden aqui na Terra mais. O Éden foi fechado o portal dele. A mesma coisa vai acontecer esse Armagedon. Você diz, onde é que vai ser a grande batalha do Armagedon? Ah, lá no Vale de Edom. Vão vir lá figuras, vão abrir o céu, vai vir demônios e anjos lutando lá no Vale do Armagedon. Na verdade, eles vão lutar numa dimensão que a gente não enxerga. E essa Terra aqui vai ser dizimada completamente. Esse planeta aqui está arrumando, não agora. Ele já está agora aqui em processo de decomposição. Mas isso aqui daqui 300 anos, 400 anos talvez, não se sabe quanto, talvez 500 anos, profeticamente até dá para tentar ver algumas pistas que Deus dá profeticamente, mas daqui a um tempo ele vai ser completamente dizimado. Então não vai ter mais terra. É por isso que hoje, né, brincando, que o homem tenta fazer bases interestelar para tentar ver se já consegue já sair do planeta quando o planeta entrar em convulsão. Porque eles já sabem que vai entrar em convulsão. Mas acabando a Terra, diante disso aí, já que os seres humanos estão tentando se instalar em outros planetas, vamos dizer, tentar achar vida, então acabando a Terra, praticamente acaba os outros planetas, A ideia de vez em quando. estrelas, né, no caso. Não, Jesus em João 14 diz, vou para a casa do Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar os lugares. Quando ele fala no final do Apocalipse, ele diz que novos céus e nova terra são criados. Então, na verdade, a gente trabalha com a ideia de que Deus vai criar na recriação, uma vida nossa transformada, aí já sem pecados. E aí tu tem que entender o propósito, que o pastor já deve ter falado para vocês. O propósito é pela qual Deus criou nós aqui na Terra, e Deus criou toda a matéria orgânica, a vida orgânica. Por que Deus criou a matéria? Eu tenho que entender isso. Por que Deus ia criar a matéria para depois acabar com a matéria? E Deus vai acabar com a matéria. Por que ele criou a matéria, então? A gente tem que entender isso. Nós estamos falando do fim da criação da matéria, mas eu tenho que entender também por que ele criou a matéria. Então isso tem que ficar bem claro. Da matéria, no caso do homem pecador. Ele destrói a terra por causa do pecado do homem. Porque se eu fui criado... Na verdade, presta atenção, Deus é espírito. Deus não tem corpo físico. Deus é um ser espiritual. Eu tenho que entender que se Deus é espiritual, nós somos gerados nele em espírito primeiro. Nós estamos passando por uma fase corpórea. Mas isso aqui é uma fase. Só que a gente se apega a essa fase. E o grande problema é esse. O grande problema é que Deus nos botou aqui nessa vida numa prova. E a gente tem que passar pela prova, para não se apegar nessa carcaça. Todos que se apegam nessa carcaça, perde a vida. Aquele que não se apega à carcaça, ele vai passar por essa prova e vai ficar junto com Deus depois. Mas aí sabe como é que Deus fez? Já fez essa alusão com eles? De modo bem simples? Bem fácil, tá? Por que Deus criou a matéria, então? Bem simples, isso você tem que entender. Acho que foi a nossa primeira. Foi a primeira, Tu tem que guardar isso. Isso é a base de tudo, tá? Por que Deus criou a matéria? Porque tu vai entender por que a matéria vai acabar. Porque a matéria é só uma parte de tempo. Tem gente que acha que Deus nos botou aqui para ser feliz, aproveitar, ter todos os prazeres. Não, nada a ver com isso. Na verdade, essa matéria aqui só serve só para ser provado. Nós estamos aqui para ser provado intensamente. Aqui é prova sobre prova. Aperfeiçoados total nas provas. Está claro isso, gente? Fazer o melhor, né? Para poder chegar diante do Espírito de Deus. Qual é o melhor? Qual é o melhor que nós temos que fazer? Para a senhora entender bem. É a palavra do Senhor, sempre para nossos familiares, para qualquer pessoa, o amor. Agora entenda assim, ó, o processo mesmo. Guarde isso para vocês todos aqui. O processo do aperfeiçoamento é dado essencialmente pela condição de nós renunciarmos a todo tipo de prazer para ficar com Deus. Ou seja, Deus, eu agora posso fazer o que eu quiser nesse mundo. Eu tenho a liberdade de escolher o que eu quiser, de ter todo tipo de prazer. Eu não quero nada disso, eu quero ficar contigo. Eu quero ficar contigo. Eu vou pagar um preço. Aí o diabo diz assim, mas aproveita, curte, vai aproveitar, tu pode agora. Diz assim, não, eu vou ficar com Deus. É isso que Deus quer de mim. Às vezes, olha, viu, ele está negando os prazeres do mundo que eu coloquei à disposição dele. Mas ele está preferindo ficar comigo do que ficar nesses prazeres do mundo. É para isso que nós estamos aqui. Só para renunciar aquilo que... mas então, por que é isso? Porque senão, imagina se Deus tivesse feito os robozinhos e tudo. Eu vou ficar com Deus. Tu não tem opção de nada. Eu tenho que ter opção. Eu tenho que poder optar. O meu livre-arbítrio é para isso. Entendeu? É isso? Quer dizer? Só para a questão da... que a
ela comentou a respeito dos céus, né? De todo aquele cataclismo, todo que está referente ali a partir do sétimo selo. Sim. Né? Então, Pedro faz uma menção a respeito do final de tudo. Né? Sim. 2 Pedro 3 diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourada para o fogo, estando reservada para o dia do juízo e a destruição dos homens. Justo. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, porque não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao pleno arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estampido e estrondo, e os elementos se desfarão. Abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apresentando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Pronto, vai acabar toda a criação. Tá, então na verdade a intenção de Deus é que todo mundo tenha a oportunidade de conhecê-lo. Para que quando o Senhor fizer o arrebatamento, quem ficar não possa dizer, mas né, não tive Isso. oportunidade, Sim, ninguém me sim. falou nada. Exatamente. Então, de repente, essa demora haverá do Senhor desculpa. vira para isso, assim, Isso. para que... Mais oportunidade para as mais vidas poderem Porque fazer Deus já se isso. manifestou, já tem se manifestado, né? Sim, porque a própria natureza manifesta a existência de Deus, ou seja, tudo que Todo mundo vai ter que... Ninguém vai poder dizer assim, ah, não sabia. Um Ninguém vai poder tornado dizer, no não sabia. Paraná. Jesus Viu o não tornado ouviu no falar. Paraná hoje? É, aham. Ficou apavorado. Eu disse dizer, não tinha tornado, não tem Pregou para tornado. os mortos, né? Oi? O Senhor pregou para os mortos, né? Pegou. Então, quer dizer, em cima, embaixo, no canto, do lado, qualquer lado. Onde tu te vire, o Senhor não deixa ninguém sem a oportunidade de encontrar-se com a salvação. E nunca deixará. Bem, Então, mas essa perspectiva que é um pouco assim, confusa. Eu renunciar aos prazeres do mundo para estar com Deus. Até onde é prazer do mundo para estar com Deus? bem colocada a tua pergunta. E te dá a resposta clara. A resposta clara está em Gênesis capítulo 22, quando Abraão recebeu uma bênção de Deus. E Deus pede para ele ir no monte e ofertar a bênção no altar. O que tu consegue entender disso? Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero ser o primeiro no teu coração. Só isso. Ou seja, tu pode ter tudo. Mateus 6,33. Buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e tudo mais você será acrescentado. Quer dizer que, na verdade, na medida em que tu colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, não te preocupa com o resto. Agora, se Deus não for o primeiro na tua vida, aí pode ter problema. Pastor, depois eu quero seu HD, que eu vou fazer um copia e cola, porque... Mas entendeu o que eu estou dizendo? Sabe, né? Entendeste o que eu estou dizendo, né? Mas maior Sim, prova sim. disso, Jó, né, pastor? Jó perdeu tudo, né? E mesmo assim ele continuou amando o Senhor, continuou ali dizendo que o bem maior que ele tinha era o Senhor. Né? Ele perdeu até os filhos, tudo, a mulher dele mandou ele amaldiçoar Deus, tudo. Jó E- é um... E ele Jó continuou ali, né? Eu admiro o Jó, porque eu não sei se Essa eu relação ia enfrentar que nem Jó, eu Ficou claro pra ti? sinceramente admiro. Entendeste? Ou seja, a relação... Não, mas me parece assim, num olhar rápido, que a gente morreu. Aham. Entendeu? Agora vamos... E parece que é até um pouco pejorativo, assim, no sentido de que eu não posso nada. Entendeu? Não, vamos ficar agora todos com Deus. Porque a gente vê muita pessoa bitolada nisso, né? E até certo ponto perdida nisso. Não, eu não posso almejar, eu não posso querer, eu não posso, porque tudo é vaidade, porque o Senhor é em primeiro lugar. É que, na verdade, tudo é foco, é fim, é meio e fim. Quer ver? Vou ser bem objetivo contigo, tá? Nosso fim são as pessoas, os meios são as coisas materiais. Quando tu inverte, tu assim, os meios são as pessoas e os fins são as coisas materiais, tu te ralou. Está bem claro a relação. Por isso que fala a palavra em Mateus foco. que
aquele que tem, lhe será dado. Mas aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Eu sempre traduzo isso assim, ó, ser antes de ter. E tem gente que inverte, ter para ser. Sim. É que não é de esforço para ter, né? Por exemplo, Tem princípio, né? Exatamente. Né? Um próprio filho, no caso de Isaac, que era uma bênção, podia ser um... E as pessoas se enganam, né? Eu vou de manhã com meu pai geralmente para o consultório eu vou com meu pai. E meu pai gosta de escutar a gaúcha, né? Desde de sempre. Sim. E aí estava contando a história de um taxista que pegou uma passageira, e aí a passageira falando da crise, que estava tudo horrível, que as pessoas roubam, e reclamou de tudo. E aí na hora de descer, ela deu um recibo, né? Aqueles que tu paga, assim, que eu acho que é a empresa que paga, né? Pra ressarcir depois. E aí ela falou assim pro taxista, senhor, se não se incomodar e puder colocar R$70 a mais, né, eu lhe agradeço. E ele disse, olhou pra ela, mas tu recém veio falando dos corruptos, reclamando de todo mundo. Eu não posso fazer isso. Ele disse, como é que o mundo vai melhorar se as próprias pessoas que reclamam também estão sendo corruptas? Aí disse que a mulher não sabia de enfiar a cara e ele botou lá o valor certo e ela desceu. Então acho que é mais ou menos isso, né? As pessoas não priorizam a verdade. Das pessoas não... Dessa questão de não se vender, né? Do caráter, né? Não, mas tá fugindo um pouco do que nós estávamos conversando. Tipo, é assim, até que ponto eu posso querer dessa vida? Na verdade, eu posso querer o que eu quiser, desde que isso não seja maior que Deus na minha vida. Isso. Desde que isso não te Bem afaste simples. da presença. Tu consegue dimensionalizar Daqui a pouquinho vamos dizer, se pra ti... Meu sonho é viver na beira da praia com a minha Legal. mulher, meu Show filho. De bola. Show de bola. Pra gente poder surfar, Para de contar nossos sonhos. É egoísta. Mas o falou vou dar Deus. Ouviu o teu Porque eu sonho. tô pensando em mim. Tá, mas se tu viver bem com a na tua minha mulher, família. e se tu viver bem com a tua mulher, com os teus filhos e semear o amor no teu âmbito de algumas pessoas, tu está fazendo uma obra. O que adianta às vezes tu querer ganhar o mundo e perder a tua vida? Ou seja, vou fazer mais coisas para ajudar um monte de coisa e te corromper. Ele quer a coisa mais simples, que é curtir uma Eu acho que às vezes eu penso Deus assim, vai dar para ele isso. Será que é isso que Deus quer para mim? Será que eu não estou sendo egoísta? Pensando em curtir a vida? Eu posso ser franco, escuta agora o teu amigo aqui. Vi essa semana uma promoção para Cancún e fiquei apaixonado por Cancún. Aí na hora eu falei para a Adriana, entrei em conflito. Bem assim, como está dizendo, entrei em conflito. Vou para Cancún e ele disse, pô, mas quanto eu podia fazer com esse dinheiro? Quantas coisas eu podia fazer, ajudar um monte de gente, talvez salvar, fazer que nem o Schindler. Assim, poxa, ele pegou o relógio deles assim, pá! Mais 4 vidas. Poxa, aí tu entra em parafuso, não? Tipo, está dizendo, eu entendi bem a tua questão. Porque tu começa a entrar em parafuso, até que ponto eu não estou me apegando a mim mesmo, de novo, vendo num modo egocêntrico e deixando de fazer a obra. Então tu tem que encontrar o equilíbrio, mas esse equilíbrio é algo pessoal. O problema é nós estipular o equilíbrio. Eu não posso colocar o meu equilíbrio para ti. Isso é que eu não quero que tu entenda. Cuida para não jogar para o outro o teu conceito. Foi o que nós falamos naquele dia. Eu Porque não posso muitos- cobrar de ti aquilo que Deus cobra de De mim. repente, eu me sinto extremamente cobrado, entende? Eu vou ter que sacrificar minha vida inteiramente. E o outro não. Eu não vou dizer, cara, tu tem que dar tua vida toda. Cara, Deus chamou ele só para ele entregar, dar um passo. E eu chamou para dar 50 passos. Qual é o problema? Sim. Eu não posso questionar isso de Deus. Mas eu acho que também tem essa questão que tu falou assim, o que tem tu viver na beira da praia, assim, porque às vezes... não, mas assim, mas às vezes... Tendo um quarto para nós lá. Mas eu vejo assim, em poucas situações, às vezes as pessoas te procuram porque sabem que tu tem para dar. Isso. Né? Mesmo tu tendo muito, ou às vezes tendo pouco, as pessoas te procuram, né? Porque sabem que tu acredita em algo. Ai, ora por mim. Olha só, ora por mim que não sei o que. Não importa, as pessoas te procuram porque tu transmite alguma coisa. Sim. Quer dizer, sobre isso que tu falou agora. Correu na internet, está correndo esse negócio contra a autoridade espiritual. Tá? Deus delega a autoridade espiritual. A autoridade espiritual está atrelada à identidade. Quanto mais tu sabe que tu é filho de Deus, mais poder dele tu tem na tua vida. Quanto mais poder dele tem na tua vida, mais autoridade tu tem. Autoridade para quê? Para curar os enfermos, para repelir demônios, para abençoar pessoas. Então tu tem mais autoridade.
Tem pessoas que pensam que você é igual a todo mundo. Ou tem gente que pensa que ninguém tem autoridade. Só que agora, quando a Bruna citou assim, ó, se eu posso orar, se tu pegar e orar pelo teu filho e eu te abençoo, o que tu está fazendo? Tu não está usando uma autoridade sobre ele? Sim. Se tu disser que ninguém tem autoridade, nem essa autoridade tu tem. Então por que tu ora pelos outros? Se tu não tem autoridade, nem a tua oração vai contar. Aí uma condicional. Cai por terra, é contraditório. Na verdade, se a gente entende que existe uma autoridade espiritual, Deus delega em uma hierarquia, vai ter o coronel, vai ter o tenente-coronel, vai ter o major, vai ter o capitão, vai ter o tenente, até chegar no soldado. Todos são autoridades. Todos são autoridades. Cada um no seu grau. Que nem os demônios, que nem os anjos, os arcanjos, cada um na sua hierarquia. Então existe isso sim. Nós temos que entender que temos essa autoridade do Senhor para cobrir, para interceder, e é isso que nós vamos fazer. Eu acho que Deus dá agora. a oportunidade para tudo, né? Tanto acho que tanto o soldado ou o coronel, os dois podem ganhar almas por Senhor. Importante dizer que, mesmo nesse sentido, presta bem atenção, tem situações que, por isso que existe uma relação hierárquica. O que a palavra diz lá em Tiago, no capítulo 5? Tem alguém alegre? Cante louvores. Tem alguém doente? Faça oração. Chame os presbíteros da igreja. Não é eu que estou dizendo, o Tiago está falando isso. Chama os presbíteros da igreja. Quer dizer que não é assim, ó, vamos lá, os irmãos vão orar. Não, a Bíblia está mandando chamar presbítero. Então por que eu vou fazer outra coisa se a Bíblia mandou outra coisa? Ah não, nessa hora a Bíblia está errada? Esse é o problema da autoridade espiritual. Eles negam a turma que hoje está, ela tem aquela ideia da igualdade. Todo mundo é igual. Deus ama todos iguais, mas chama as pessoas de modo diferente. Isso aqui é interessante dizer. Uns recebem um chamado para uma coisa, outros para outra. Uns vai ser lá para ficar catando conchinha, pescando camarão, morando na beira da praia. O outro vai se ralar lá, entregando a vida lá no Paquistão. Eu não vou entender isso, eu não entendo. Mas é o que Deus faz. Entendeu? A verdade é essa. E como eu vou saber para que Deus me chamou? Oh, glória a Deus! Olha, eu gostei muito dessa tua pergunta. Tomara que não seja para o Paquistão. Que bacana! Ela quer evangelizar em Santa Catarina. Que legal, tia, que bacana. Mas Então o ministério que diz assim, ó, ai, tu sabia que tudo aquilo que tu quer dar pra As gurias lá do... Mas é assim